Retoma aqui o contato com o André Anelli, que tem outra informação importante envolvendo o governo Lula. O governo recuou com relação a um ponto da chamada PEC dos militares, né, André? Explica pra gente. Exatamente, Brown. O governo federal acabou recuando em relação a um ponto da proposta de emenda à Constituição que proíbe militares da ativa de disputarem as eleições. Agora, a versão final do texto não vai mais restringir que os integrantes das Forças Armadas assumam o cargo de ministro da Defesa. A retirada desse ponto foi confirmada mais cedo pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner. A justificativa é de que a PEC deve normatizar apenas o envolvimento em cargos eletivos, porque a candidatura é considerada um ato voluntário, enquanto a ocupação de um ministério depende do convite do presidente da República. Jacques Wagner também afirmou que as novas regras inseridas nessa PEC não deverão valer para as eleições municipais do ano que vem. O texto dela está dito que ela não vale para eleições que aconteçam até um ano depois da promulgação. Então, praticamente, essa hipótese está descartada, porque daí que ela circule numa casa e na outra e possa ser promulgada pelo próprio Congresso Nacional, já que é uma PEC, não depende da sanção presidencial, seguramente será depois de outubro e, portanto, não alcançará a eleição municipal do ano que vem. Essas mudanças foram anunciadas hoje, depois que o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, recebeu diversos integrantes do governo, entre eles o próprio líder no Senado, que a gente acabou de ouvir, Jacques Wagner, além do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Múcio garantiu que a proposta foi bem recebida pelos militares, inclusive com essa mudança anunciada hoje de que existe uma exceção para o cargo de ministro. A proposta do Senado tira, diz que alguém pode ser convidado pelo presidente da República, que é uma decisão que parte do presidente da República e não de uma iniciativa de quem quer entrar na política, e nós aceitamos. O básico, o que nós desejávamos e que as forças concordam na sua totalidade, é que quem quiser ser militar não pode disputar um cargo político e depois voltar para os comandos. De maneira que isso é uma coisa que está pacífica, da nossa ideia dos comandos e os senadores. A expectativa é que o texto da PEC seja enviado ao Congresso Nacional na semana após o feriado do 7 de setembro. O senador Jacques Wagner deve ser o relator dessa proposta. A medida é considerada uma das prioridades do governo, que se mostra desconfortável com o que chama de militarização da política, ocorrida principalmente durante a gestão Bolsonaro, de acordo com o atual governo federal. Brown. Perfeito. Obrigado, André, pelas informações. Até mais tarde. E Dora Kramer, como assinalou agora no final o André, né? Parece ser uma proposta com endereço definido, né? Com alvo certo, o campo do bolsonarismo, né? Os opositores do presidente Lula, afinal de contas, dos políticos que temos hoje, que são egressos da segurança pública, né? Entre militares e outros que vieram de outras carreiras militares, não propriamente das Forças Armadas, são os bolsonaristas que se destacam, né? Aqueles políticos de oposição ao governo federal, então parece ser uma medida voltada a atingi-los. A medida em si, na sua opinião, Dora, é correta? É necessário que o militar vá para a reserva caso ele queira se candidatar a um cargo político? Olha, essa medida, ela é direcionada exatamente para a questão da politização dos quartéis. Ela vai sendo conversada desde fevereiro, tem 6 meses que esse assunto está sendo conversado no Congresso, está sendo conversado dentro do governo, e até esses últimos acontecimentos envolvendo o general Mauro Cid, o filho dele, tenente-coronel Mauro Cid, a tentativa de se separar atitudes de pessoas da instituição acabou destravando, acelerando essa discussão. Esse é o primeiro passo, e assim que isso é entendido, para que se estabeleça o controle civil efetivo, objetivo, sobre o papel dos militares. E esse ponto, por isso que o ministro Zé Múcio aceitou recuar na questão de nomeação
de proibição, né, de militares que forem convidados para ministério, tem que ficar para reserva, mas ele concordou agora, mas não desistiu. Esse ponto vai se voltar a essa discussão, mas o que era mais importante de se conseguir, por isso que o ministro resolveu fechar nesse ponto de proibir que militares candidatos se continuem, voltem para a ativa, porque, segundo ele, isso impede, você proibir essa volta à ativa, impede o proselitismo, expressão do ministro José Múcio, proselitismo nos quartéis. Este é o endereço, este é o objetivo, e este é um primeiro passo para que se mergulhe, para que se entre numa discussão que não se faz até hoje no Congresso, no Judiciário, no próprio Executivo, sobre o papel preciso, bastante definido, as restrições, as limitações, o alcance da atuação dos militares num regime de poder civil. Pois é, né, Dori? Havia uma preocupação dentro das próprias Forças Armadas, né, com a imagem da instituição que teria saído fragilizada, né, da última eleição e desses episódios recentes que você enumerou agora, como investigações contra militares que integraram ou foram aliados do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Teve uma pesquisa recente, né, mostrando que as Forças Armadas, que historicamente nesse ranking de instituições mais confiáveis do país ocupavam posição de destaque, tiveram uma perda nesse quesito, né? Será que essa medida ajuda a melhorar essa imagem da instituição, distanciando os militares da política? E aliás, só uma observação, estou vendo aqui que a gente está até combinando de verde aqui, né? Estão militarizados até no figurino de acordo com a pauta, hein, Dora? Pois é, né? Não sabíamos, já podemos cantar. Olha só, Brown, essa medida ela é exatamente destinada a esse ponto. E justamente ela foi destravada, essa discussão, porque ela vinha rolando, estava ali na Casa Civil. Aí tinha uma discussão precisou se fazer o PT desistir de apresentar uma proposta para mudar a redação daquele famoso artigo 142, que fala sobre o papel, e aí das Forças Armadas, algumas pessoas interpretam erroneamente, porque o Supremo já disse que elas não são poder moderador, mas o ministro José Múcio considerou que modificar esse artigo agora poderia dar uma impressão assim de revanchismo. Portanto, se ficou só nesse ponto, que já é considerado um avanço. Militar que for candidato não pode voltar ao quartel, tem que ir para a reserva. Pensou-se em estender isso aos policiais também. Policiais que fossem candidatos não poderiam, mas aí ficou complicada a negociação e resolveu se concentrar só nesse ponto, inclusive, Brown, para não prejudicar a tramitação e a aprovação.